E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, é muitíssimo prazer. Eu sou Calvoso e tô por aqui direto. Cara, cheguei numa conclusão que eu quero saber a sua opinião. Talvez o nosso ponto fraco nesse campeonato brasileiro, nessa temporada 2026, seja uma das nossas grandes virtudes. Claro, mas antes da gente continuar, entrar para valer nesse bate-papo, eu vou te pedir aquela tradicional solicitação que provavelmente você já está até fazendo nesse momento, porque eu sei que você já sabe o que eu vou te pedir. Eu vou te pedir para você meter o dedo no like e se inscrever no canal, porque isso ajuda para a gente demais, cara. Olha, o canal está crescendo, mas eu preciso muito da sua ajuda e gostaria de contar com ela. Por favor, não custa nada para você, moleza, só meter o dedo no dedão ali no like que já vai ajudar a gente pra caramba. Mas olha só, hein? O que eu tenho para te falar? Por que eu cheguei nessa conclusão que talvez o nosso ponto fraco seja a nossa grande virtude? Vamos fazer o seguinte: vou te lançar um desafio. Vamos escalar o nosso time titular. O time titular do Fluminense hoje seria Fábio, Samuel Xavier, James e Freitas. Ok, vamos botar o Freitas hoje. E na lateral esquerda, René. Meio-campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Lá na frente, Canóbio, JK e Savarino. Cara, se a gente tirar qualquer um desses jogadores, aí você vai falar, pô, talvez o Acosta, talvez o Savarino. Tá, beleza, eu até aceito, mas vamos lá. Talvez se a gente tirar qualquer um desses jogadores, eu tiraria só o Acosta. O time do Fluminense não perde tanto poder de força assim. Por que eu tô falando isso? Samuel Xavier, entra o Guga. James ou Freitas, entra o Ignacio e agora entra talvez o Midian. Na lateral esquerda, sai o René, entra o Arana, que para mim é até melhor e já deveria ser titular, mas tudo bem. No meio-campo tem o Martinelli, tem o Hércules. Temos o Bernal, hoje temos até o Nonato, temos o Alisson, que acabou de chegar, e tem até o Otávio. Cara, qualquer um desses jogadores ali pode entrar e não vai perder tanta coisa assim. Talvez o Martinelli seja o cara que ainda faça alguma diferença, mas vamos combinar? Não é nenhuma coisa absurda, de acordo com o que a gente tem para entrar. O Acosta, ok, é um caso à parte, mas mesmo assim a gente tem um cara que pode ser chamado de gênio da bola, que é o Paulo Henrique Ganso, tá? No banco de reserva. Ele vai sentir a parte física? Com certeza vai sentir a parte física. Mas tem talento de sobra e a gente sabe, tá cansado de saber disso. Lá na frente tem o Canóbio, entra o Serna. JK, entra o Castilho. Tem o Savarino, tem o Soteldo, que tem até jogado bem. Ou seja, o nosso elenco é o melhor do Brasil? Claro, claro que não é. Sejamos francos, sejamos torcedores. Né? Eu sou jornalista, mas também sou torcedor. Mas tem que ser sincero. Nosso elenco é o melhor do Brasil? Não. Talvez Palmeiras, Flamengo, até o Cruzeiro esteja um pouco à frente. E olha que o Cruzeiro está lá embaixo. Mas o elenco, talvez desses três times sejam até melhores do que o nosso. Mas eu vou te dar um exemplo bem prático nessa situação. O Cruzeiro, quando perde um jogador, eu posso citar, por exemplo, o Caio Jorge. Rapaz, é um desespero. E olha que eu acompanho a torcida do Cruzeiro de perto, para quem não sabe, eu trabalho com o Jair Carvalho e tô sempre lá batendo papo com ele sobre o futebol do Cruzeiro. É um desespero, porque quem entra no lugar do Caio Jorge é o Chico da Costa. É uma situação complicada. Sai o Matheus Pereira, não tem substituto. Ou seja, o time do Cruzeiro pode ser até muito interessante. É um bom time, estava sendo pessimamente trabalhado pelo Tite. Com a chegada agora, possivelmente, do Arthur Jorge, esse time vai melhorar. Ok. Mas o elenco do Cruzeiro sente muito a ausência de qualquer um desses jogadores que eu citei. Por exemplo, se sai o Vidalba da zaga, é um terror. Fabrício Bruno, a mesma coisa. Agora, por exemplo, perderam o Cássio. Está o desespero. Então, assim, qualquer um desses times, Palmeiras e Flamengo estão um nível acima? Sim, estão um nível acima. Mas quando o Flamengo perde, por exemplo, o Arrascaeta, não tem um jogador capaz de fazer a função que ele faz, com a mesma qualidade. E aí a gente pode citar também o caso do Palmeiras, que tem outros nomes ali
que a gente sabe, claro que eles têm peças de reposição, mas não são da mesma altura, não são do mesmo nível, ainda que sejam bons jogadores que entram no seu lugar, mas eles não mantêm o padrão. E que aí você vai estar falando assim, pô, peraí, isso, o Caio Jorge sai um jogo, o Matheus Pereira sai um jogo. Perfeito, eles não vão sair todas as partidas. Porém, é muito comum que pelo menos uma baixa nesses times aconteçam por rodada, ou a cada 2 rodadas, ou 3, vamos dizer assim. Mas quando essas ausências acontecem pontualmente, existe essa deficiência, esse diferencial de qualidade de quem entra e de quem sai. O Fluminense tem essa vantagem de que quando o time entra, ainda que desfalcado, ainda que alguma suspensão, ainda que com alguma lesão, quem entra mantém o nível. Não ser, mesmo não sendo o nível top, 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 que se espera de qualquer time lá da frente, que tenha mais dinheiro, que tenha mais investimento, mas é um time que consegue manter aquele padrão, que não vai ter problema, vai ter aquele voo de cruzeiro o tempo todo. Isso é muito positivo, até porque quem entra sabe exatamente o que tem que fazer. E aí eu posso falar o exemplo do Canobi e do Serra, por exemplo, que não são jogadores espetaculares, não são jogadores que a gente possa dizer, esses caras vão acabar com o jogo, vão fazer a diferença a nosso favor, mas quase sempre estão fazendo. O Hércules é um jogador muito bom, diria até você acima da média, mas é um craque? Não é um craque. O Bernal estava jogando no lugar dele, estava dando até mais consistência. Ele saiu lesionado? Sentimos sim naquela partida contra o Vasco, sentimos a ausência dele na final do Campeonato Carioca. Mas dizer que foi por causa dele que o time perdeu, não. E bastou o Hércules recuperar o mínimo de sua condição física, que lá estava novamente o time equilibrado. Eu acho que a gente tem uma situação que realmente não tem substituto. E aí eu cito o goleiro Fábio. Esse sim, quando sai, não tem outro que substitua. Mas eu digo para você, quem seria o substituto do Fábio hoje no futebol brasileiro? Leonardo Jardim do Vasco? Carlos Miguel do Palmeiras? Pode ser. Mas é difícil, e a gente está falando de jogadores titulares absolutos nas suas equipes. Hoje, o Fábio é um jogador que não tem substituto aqui no futebol brasileiro, a meu ver. Aliás, aconteceu uma coisa muito difícil de acontecer essa semana. Eu discordar do meu amigo Rica Perrone. Ricardo, dessa vez eu discordo de você, depois eu faço até um vídeo específico sobre isso. Que ele falou que o Fábio não é lá essas coisas, não deveria ir para a seleção. Eu discordo. Nesse caso, eu discordo do meu amigo Rica, que é coisa rara. Mas enfim. Cara, mas a gente precisa entender o seguinte: como é que a gente vai trabalhar isso a nosso favor ao longo da temporada? Só que antes de entrar de cabeça nesse assunto, nesse tema para valer, eu vou fazer o seguinte, cara, eu tenho que te falar do NordVPN, que é o nosso patrocinador, e eu vou te falar que nesse QR Code você aponta a câmera para ele e se dá muito bem, porque você vai pegar ali 75% de desconto e olha, meu irmão, você não vai pagar nem R$10 se aproveitar essa promoção. E o que você ganha com isso? Você ganha uma conexão segura, rápida, com privacidade, você pode acessar qualquer site do mundo, independente de bloqueio, de juiz, enfim, questões políticas. Você pode acessar o que você quiser, porque você manda na sua conexão. E você ainda pode escolher de qual país você está se conectando. O que isso significa? Você pode acessar catálogos que aqui no Brasil não estão disponíveis. Então, meu irmão, não perde tempo. Aliás, se você não tiver a possibilidade de apontar o QR Code, tem na descrição do vídeo também um link que vai te direcionar certinho ali para onde você deve ir. Mas vamos lá, como é que o Flusão pode tirar proveito dessa situação? É justamente isso que eu estou falando, de manter o nível, manter o padrão tático, de não perder força. E, cara, a gente sabe que principalmente no Campeonato Brasileiro, ter estabilidade é fundamental. Isso pode pesar e muito a nosso favor. Então, gente, quando juntarem as competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai ser um Deus nos acuda. É a hora da gente ter a inteligência de ou poupar algum jogador, ou entender que essa partida não é a prioridade naquele momento, joga com um time misto, que o time não vai perder essa consistência. Outro ponto importante que a gente tem que salientar é o seguinte:
o aspecto físico do time do Fluminense. Eu tiraria apenas, mais uma vez, o Lúcio Acosta, que eu acho que é um jogador que ainda cai muito de rendimento, o Hércules também, jogadores que caem um pouquinho no segundo tempo. Mas, de maneira geral, o elenco do Fluminense está voando fisicamente. Está sobrando nos outros. Será que isso não é uma estratégia pensada propositalmente? Porque se você parar para pensar, se o Fluminense agora, no início da temporada, está com o físico lá no alto, e as demais equipes ainda estão engatinhando para esse momento, o Fluminense leva vantagem nesse quesito. É óbvio que a tendência de que um time que chega em primeiro fisicamente caia também. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: daqui a pouco vai ter parada para a Copa do Mundo. Será que esse pico antecipado não é proposital? Vamos pegar agora aí início de Copa Libertadores. Talvez seja importante, mas principalmente para ter aquela gordurinha que a gente sabe que vai ser importante lá quando o bicho pegar para valer no meio da temporada. E times considerados grandes favoritos ainda não estão conseguindo. Se isso foi pensado, se isso foi planejado, palmas para a comissão técnica do Fluminense. Mas eu quero saber o seguinte, quero saber a tua opinião. Você acha realmente que a nossa maior preocupação, uma das maiores preocupações, talvez seja a nossa grande virtude? Deixa aqui teu comentário que eu quero saber a tua opinião, porque ela é importante demais. Tá beleza? Bora dar um up? A hora é agora. Valeu!